Apesar das críticas do governo federal com a taxa básica de juros, o Banco Central decide manter a Selic em 13,75% ao ano. Destaque de João Vitor Rocha. Mesmo com as pressões sofridas por parte de integrantes do governo federal e em meio ao cenário incerto em relação aos bancos mundiais, o Copom manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%. No comunicado, o Banco Central ainda aponta que, no âmbito internacional, o ambiente se deteriorou e os bancos nos Estados Unidos e na Europa elevaram a incerteza e a volatilidade dos mercados e requerem monitoramento. Já no Brasil, a inflação ao consumidor segue acima do intervalo e compatível com o cumprimento da meta da inflação. Ainda no texto, o Copom ressalta que não está descartada um eventual aumento na taxa Selic. Abre aspas. O comitê enfatizou que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e não hesitará em retomar o ciclo de ajustes caso o processo de desinflação não transcorra como esperado, fecha aspas. A taxa Selic em 13,75 foi mantida pela quinta reunião seguida do Copom desde agosto de 2022. Esse é o valor mais elevado desde as reuniões em novembro de 2019. Após a decisão do Copom, houve repercussão tanto no mercado quanto no cenário político. A Confederação Nacional da Indústria considerou a manutenção equivocada e disse que a taxa básica de juros, no patamar atual, foi um dos fatores determinantes para a desaceleração da atividade econômica no final de 2022 e seguirá sendo um limitador significativo para o crescimento da atividade em 2023. Já a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, atacou nominalmente o presidente do Banco Central. Em uma rede social, a petista escreveu: Roberto Campos explica como empresários podem captar recursos com os maiores juros do mundo, como investir se o dinheiro aplicado rende 8%. Você não entendeu seu compromisso com o Brasil? Seus juros só beneficiam rentismo e quem não produz. Sua política monetária já foi derrotada. Mas para o economista Jason Vieira, a manutenção da taxa básica de juros no mesmo patamar tem muito a ver com as incertezas fiscais, agravadas pela demora na apresentação da proposta que vai substituir o teto de gastos. Acho que o principal ponto talvez seja a ausência do arcabouço fiscal. Porque o arcabouço fiscal daria a garantia de se retirar um dos pontos mais relevantes em relação ao problema da inflação, porque sem uma percepção do que teremos em termos fiscais, não dá para se fazer uma sinalização de juros, isso talvez seja um dos pontos mais relevantes, mas também nós temos uma inflação ainda, que no que nós chamamos como economistas de inflação subjacente, ou seja, o núcleo inflacionário, que inclui serviços, ele ainda está bastante pressionado, então ainda demanda um certo trabalho da política monetária, que seria naturalmente findado agora na metade do ano. Esse ciclo de aperto monetário, ou seja, desta alta de juros, só não tem o sinal correto de finalização agora porque falta o arcabouço fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai fazer chegar ao Banco Central o que entende ser mais recomendável à economia brasileira. O Copom chega a sinalizar até a possibilidade de uma subida da taxa de juros, que já é hoje a mais alta do mundo. Então, obviamente que nós lemos com muita atenção, com consideração, mas nós achamos que realmente o comunicado preocupa bastante, porque a depender das futuras decisões, nós podemos inclusive comprometer o resultado fiscal, porque daqui a pouco você vai ter problemas das empresas para vender, recolher impostos. Então, nossa preocupação é essa. O ministro ainda criticou a decisão do Copom de usar como argumento a apresentação do arcabouço fiscal como motivo para a manutenção da Selic em 13,75%. Então, isso não pode ter feito parte das considerações do Copom neste momento. Nós estamos com toda a cautela, com todas as consultas recomendadas pelo presidente da República, que já foram feitas. Nós estamos com toda a cautela para entregar ao Congresso Nacional uma regra, um arcabouço fiscal consistente, não para 2 anos,
né, mas para o médio e longo prazo, né, do país, para dar sustentabilidade para as contas públicas e para os compromissos que o Estado tem com a sua população. A divulgação da nova âncora fiscal só deve ocorrer em abril, após a visita do presidente Lula à China.